Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Construtalk Podcast, o podcast que dá voz à construção civil e ao mercado imobiliário. Eu sou o Regis Marques e se você é profissional dessa área, da construção civil, do mercado imobiliário, ou gosta desse assunto, gosta de estar bem informado sobre esse mercado, sobre essa indústria e sobre investimentos nessa área, você chegou no lugar certo, que a gente conversa muito, traz profissionais dessa área, né, dessas duas áreas, para dividir conhecimento com a gente, dividir histórias e compartilhar aí com vocês, conosco, aqui do podcast, beleza? Aqui do Construtalk Podcast. E hoje, né, eu comentei agora há pouco no Stories e vou compartilhar aqui com vocês e com o Paulinho mais uma vez, né, que uma das razões para eu criar, né, esse podcast aqui foi exatamente conhecer a história, né, por trás de grandes empreendimentos que a gente vê na cidade. Muitas vezes a gente não sabe quem que fez, não sabe de onde que saiu aquela ideia, né, e são empreendimentos que impactam a nossa vida, impactam a nossa sociedade, traz comércio, traz riqueza, traz negócio, e muitas vezes a gente não sabe, né, quem que teve por trás ali daquela ideia. Hoje, finalmente, eu trago alguém aqui muito importante nesse sentido para contar a história de... Eu acho que, com certeza, é o condomínio ali mais relevante de Goiânia, o mais desejado e onde as principais pessoas aqui, os principais nomes da cidade moram, né? Hoje vos trago Paulo Roberto da Costa, Paulinho da Tropical, e ele vai compartilhar aqui com a gente a história do Aldeia do Vale. Seja muito bem-vindo, satisfação enorme de conhecer, te receber e conhecer uma das histórias, né, que a Tropical está por trás. Seja bem-vindo aí, Paulinho. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e contar um pouquinho dessa história aí do Aldeia do Vale, que é bacana. Acho que tem uma riqueza aí para a cidade, né? Show de bola. E, pessoal, como vocês estão acostumados, né? Geralmente aqui eu compartilho aqui a mesa, né, com o meu sócio, parceiro aqui, e co-host, né, o Kleber Toda. Só que a esposa dele deu à luz há alguns dias e houve um imprevisto hoje no qual ele não pôde comparecer aqui para estar cuidando aí da esposa e da Maria, né, da filhinha dele que acabou de nascer. Então, ele vai estar participando ali, vamos dizer assim, nos comentários, né, mas infelizmente, ou felizmente, na verdade, né, não pôde estar aqui com a gente, beleza? Então, Paulinho, como de praxe, eu gostaria eu tenho certeza que a galera também, o pessoal que está acompanhando aqui, gostaria também de saber um pouco, antes da gente falar do Aldeia do Vale, conhecer um pouco da sua história, né? Saber como que começou essa história, essa jornada da Tropical Urbanismo, né? Que já tem aí 48 anos. Como que foi o início disso aí? Foi numa época, antes da gente pensar em Tropical, meu pai tinha uma rede de lanchonete aqui em Goiânia que os mais antigos vão lembrar conhecer. Que é a Fonte do Paladar. Mas, num determinado momento da vida, eu achei que aquele negócio não era escalável. Hoje eu até penso diferente. Se fosse hoje, talvez eu enxergaria... Conseguiria escalar. Quando a gente pensa nas redes de lanchonete que existe pelo Brasil, pelo mundo afora, a gente vê que é escalável, né? Mas nós tomamos a decisão de vender e eu tirei lá um tempo sabático de 6 meses para descobrir o que eu queria fazer realmente aquilo que me chamava atenção e que eu sentia assim, alguma coisa grandiosa. E depois de pesquisar, cheguei à conclusão de que o mercado imobiliário ele tinha esse potencial. E gozado que na época, o que me atraiu muito é porque pouca gente sabe, mas Goiânia é fruto de um projeto imobiliário. Pedro Ludovico, quando começou Goiânia, ele começou e financiou a construção da nova capital com o dinheiro de venda de lotes em Goiânia para o Brasil inteiro. Se você pegar o centro de Goiânia, o setor sul, o setor Marista, vários bairros da cidade, eles foram vendidos para o Brasil inteiro e com o dinheiro pelo Ludovico ajudou a construir essa Goiânia, cidade. Então ele é fruto de um projeto imobiliário. Olha que bacana. Muito bom. Mas o que eu queria completar
é que quando nessa época, que foi lá em 1976, existia uma oportunidade do mercado que era a gente recomprar esses lotes que tinham sido vendidos lá na década de 30, 40, 50 para o Brasil inteiro, e a cidade tinha crescido, valorizado muito, então a gente recomprava esses lotes de quem não era da cidade. De quem não era da cidade. Então você tinha muita gente do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, de Minas, então a gente recomprava. E eu percebi essa oportunidade e entramos no mercado imobiliário através desse filão. Legal. Então, na história de Goiânia aí, muita gente comprou os lotes ali, né, como investimento, eram pessoas de fora, né, e depois de algumas décadas aí, a galera não ia morar para cá, aqui, né, eles começaram a vender e o senhor enxergou essa oportunidade aí. Então, o que bacana que é o seguinte, Pelo do Vico construiu Goiânia com um projeto imobiliário. Já foi um projeto imobiliário, já, né? Então tá no sangue da cidade, né? Exatamente. Só um pecado aqui que eu cometi, que eu recebi aqui também o Leonardo Rizzo, que também é um grande nome aqui do mercado imobiliário, e eu acabei esquecendo de comentar com vocês, a gente também já... Então, se eu não seria o primeiro, vamos dizer assim, de grande nome, mas de toda forma, é uma satisfação enorme. Parceiro nosso lá no Portal do Sol, Portal do Sol Green Garden, lá onde tem um campo de golfe, né? A gente tem aí uma história junto com ele também. E são da mesma época, que eu acho que ele começou mais ou menos por aí também, mais ou menos na mesma época que eu, por aí assim, é isso mesmo. Já fizeram muito negócio de lá pra cá. Exatamente. Legal. E qual que é a formação do senhor? Eu sou quase economista. Eu digo quase porque eu acabei não formando, mas eu fiz economia até o 6º período, né? E depois, nessa pegada de começar a Tropical, acabei fechando a matrícula e dizendo que ia voltar ao empreendedorismo, né? Mas então ficou para uma outra oportunidade. Uma outra encarnação. Outra encadernação, isso mesmo. Legal, bom demais. E aí, beleza, a Tropical Imóveis, então começa... Era Tropical Imóveis, né? Tropical Imóveis, o primeiro nome é Tropical Imóvel Limitada. Né? Mas depois a gente acabou criando outras variáveis de atividades no mercado imobiliário. A gente tem Tropical Urbanismo, né? A gente Tropical Administradora, que depois agora virou a Patro, né? A gente tem essa administradora que hoje é a Patro. Nós temos hoje uma administradora de aluguéis, que é a Liver. Então, a gente foi tendo alguns filhotes aí no meio do caminho. A empresa cresceu muito, então, né? É porque teve um momento que nós juntamos com um grupo de imobiliárias do Brasil e formamos a Brasil Brokers e abrimos o capital na Bolsa. Então, naquela época, nós deixamos por um determinado período de ser imobiliária de venda e de locação. E aplicamos todo o nosso esforço financeiro e também de trabalho na parte de empreendimentos. Então, aí focamos muito nos empreendimentos a partir daquela data. Né? Entendi. Nesse período aí inicial da Tropical Imóveis, qual foi o posicionamento do senhor assim, no mercado? Foi loteamento? Foi padrão médio, padrão alto? Qual que foi assim a... Como eu te falei, nós começamos com esse filão de comprando imóveis fora de Goiânia. Mas naquela época eu era corretor de imóveis também. A gente tinha essa pegada, mas o nosso negócio era fazer intermediação imobiliária. Entendi. Começamos numa sala de 18 metros quadrados. Onde que era essa sala? Lá na Galeria Central, que é na Rua 3, esquina com a Rua 6, no centro da cidade. Lá no centro. Começamos numa sala, depois passamos para 2. Depois, um certo tempo, mudamos para a Avenida Tocantins. E depois da Tocantins, mudamos lá para o Bosque dos Buritis. E estamos lá até hoje. Ah, legal. Bom demais. De frente ali o Ateneu Dom Bosco. Show de bola. Então aí a gente passa, né, de 76 até 90 em poucos, né, que o senhor falou que foi a
a idealização ali e o lançamento do Aldeia do Vale, né? Sim. Nesse período aí, teve algum outro empreendimento que teve destaque aqui na cidade ou não? Olha, Nesse na mesma época nós estávamos iniciando, fizemos também o Eldorado, que é um bairro vertical planejado, eu diria que deve ser um dos primeiros bairros vertical planejado, né? E que foi um sucesso. Legal. É dessa época quando que foi lançado lá o... Na mesma época, em torno de 90, 92, 93, na mesma época do Aldeia. E nessa época também a gente já trabalhava com outros loteamentos abertos, né? A gente tinha lá dentro da empresa, tem o Antônio Carlos, meu irmão, sócio também da empresa, e a gente sempre trabalhava com outros loteamentos, só que aberto. O loteamento fechado, o primeiro nosso e o primeiro de Goiânia, foi o Aldeia do Vale. Né? Ah, que legal. Agora o senhor me deu uma curiosidade aqui sobre essa pegada de visionária do senhor, né, e de inovação e tal, que o senhor falou na época lá da transição entre a lanchonete, a lanchonete e o ramo imobiliário, né, a Tropical Imóveis, né, eu imaginei que o senhor já estivesse formado à altura ali, eu achei que o senhor era formado, não era. E aí eu pensei, não, ele já estava formado e tal, então ele já tinha uma bagagem, né, para tomar essas decisões, mas não, o senhor não chegou a se formar. Então, a minha pergunta é assim, o senhor sempre foi visionário, assim, sempre, de onde que vem essa bagagem para ter essa visão, né, e ter essa bagagem para tomar essa decisão que o senhor tomou lá de vender a lanchonete e partir para o ramo imobiliário? De onde vem essa visão e essa bagagem, né, para tomar decisões tão acertadas, assim? Eu penso que isso deve ser, assim, deve ser um espírito empreendedor que tá dentro da gente, né? A minha família, ela não é uma família de empreendedor. Assim, dentro da família do meu pai, dos meus tios, a gente não tem ninguém que é funcionário público. Não tem ninguém que fez algum concurso da vida. Então, é uma família muito de fazendeiros, né, mas de empreendedores e todo mundo na iniciativa privada. Então, acho que isso vem um pouquinho dentro do DNA nosso, da família, de ser dessa forma. Nossa, legal demais. E aí, agora, eu fiz essa pergunta que o senhor também comentou, essa questão do Eldorado, e também foi um negócio inovador, né? Eu achei que era até mais recente, mas também de 97, legal demais. Então, 30 anos atrás, o senhor já tinha... criar um negócio desse, né, de um condomínio ali, um bairro planejado de prédios verticais, né, interessante demais. Então, aí a gente chega, então, 90 e poucos aí, né, que foi o período onde que foi idealizado ali o Aldeia do Vale. Eu queria que o senhor comentasse aí com a gente, né, da onde veio essa ideia, qual que era o contexto ali, né, de 90 a gente tava passando por um período conturbado aí da história, né? Como é que foi isso? Sem dúvida. Foi numa época que a gente estava saindo de uma inflação muito alta, né? Que a moeda foi ali que foi criado, nessa época que foi criado o real, né? A moeda estabilizou. Até então, há poucos anos antes dessa data, o mercado imobiliário era dolarizado. Pelo fato da inflação ser muito alta, a gente colocava os preços, anunciava tudo, era em dólar. Né? E depois, graças a Deus, teve um plano que deu certo, que é o plano real, e a moeda estabilizou. Né? Tanto é que, na época, ainda fruto dessa formação de preço, essa área do Aldeia do Vale, quando nós compramos ela, o pessoal dava o preço, foi dado o preço para nós em dólar. Em dólar. Quantos dólares na época? E na época, já tinha sido lançado real? Não, né? Que o senhor falou que... Foi, mesmo já tendo lançado real, eles ainda passaram o preço em dólar. Porque o mercado trabalhava dessa forma, né? Ainda não se... Ninguém dava o preço em cruzeiro, porque chegava no final do mês e já tinha desvalorizado 50%, 60%, 70% durante um mês, né? Então a gente falava o preço tudo em dólar.
Entendi. E, assim, uma pergunta meio nada a ver, assim, esse terreno na época era de alguém conhecido aqui de Goiânia ou não? Que faz parte, assim, desse contexto imobiliário? Faz parte da história do Aldeia. Na década de 30, tinha um alemão, o senhor Alberto, eu não o conheci, né? Mas ele vinha para Goiás para comprar pedras preciosas. Ele morava na Alemanha. Ele era alemão, mas morava em São Paulo. Ah, morava em São Paulo. Mas ele vinha para a nossa região aqui para comprar pedras preciosas. E ele era amigo do Bernardo Saião. E o Bernardo Saião incentivou ele. Não, aproveita, compra umas terras aqui, vai valorizar muito. E ele comprou essa fazenda lá. Né? Essa fazenda de 127 alqueires, né? Que acabou virando a Aldeia do Vale. Né? E curioso que na década de 80 ele procurou o arquiteto Solimar Neiva Damasceno, já nem está aqui nesse mundo mais, e solicitou que ele fizesse um projeto, aprovasse esse projeto. Na época, o Solimar, ele era funcionário do IPLAN, que é a nossa CEPLAN de hoje, antigamente chamava Instituto de Planejamento de Goiânia, e eles aprovaram na década de 80 um projeto lá que chama Sítios de Recreio e Mansões Bernardo Saião. Então, quando nós compramos esse empreendimento, e nós juntamos um grupo de amigos, investidores, e compramos o loteamento, nós compramos uma empresa que já era dona do loteamento. O que nós fizemos para virar a Aldeia do Vale foi fazer um reloteamento a partir daquele projeto aprovado para adequar o fechamento às dimensões dos lotes e fizemos também algumas adequações nas áreas de lazer. Aí nós adequamos para fazer o empreendimento como ele é hoje. E nessa parte... Bom, nossa, muito legal a história. E o Alberto, ele já tinha... Você não conheceu, né? Ele já tinha... Nessa época ele já tinha morrido. E nós negociamos com uma herdeira dele. E gozado o seguinte... ele não sabia da existência dessa filha até poucos meses antes dele morrer. Aí ele descobriu, numa viagem que ele fez para Belém, ele teve um caso com uma moça lá e ela engravidou dele e ele só ficou sabendo da existência dela pouco tempo antes de morrer. Que para ele acho que foi uma grande satisfação, porque ele não tinha outros filhos. Ele não tinha filho. E ela que herdou esse negócio. Que loucura, velho. Como ele já tinha vendido parte da fazenda, ela não herdou 100%. Então aí tinha 3 famílias que eram donas. A do alemão, que tinha 50%. A filha dele é a Elizabeth. E tinha também um judeu lá em São Paulo, Nelson, e tinha uma da família Nercessian, que era do Rio de Janeiro. Aí formava 25% e 50%, que dava o total. Quando nós fizemos a negociação, foi uma negociação demorada pra caramba, para juntar todos esses players, né? E demorei para fazer essa negociação uns mais de 2 anos, quase 3 anos, né? Qual que era esse período aí que o senhor estava negociando isso? Foi de que ano a que ano, mais ou menos? Olha, nós fechamos esse negócio em 94, né? E nós demoramos uns 2 anos e meio, 3 anos. Então significa que eu devo ter iniciado essa história com eles em 91, né? Mais ou menos. E aí eu fiz essa pergunta para a gente contextualizar também da onde que o senhor tirou essa ideia. O senhor comentou que o Aldeia do Vale foi o primeiro condomínio de Goiânia, certo? Perfeito. Então... 91, a gente tava naquela confusão aí de cruzeiro, cruzado, sei lá o quê. O governo tinha acabado de mudar sair o período militar ali. Tava naquela confusão aqui no Brasil e o senhor teve essa ideia novamente visionária ali, né, de trazer essa inovação, de criar algo novo, né, que é a questão dos condomínios. Então, da onde que o senhor viu ali naquela época que tinha essa demanda aqui em Goiânia e essa ideia de fazer um condomínio já... Como eu tinha comentado antes com o senhor, né? Já chegando com os 2 pés na porta, porque além de ser o primeiro condomínio, ainda era um condomínio voltado ali pro luxo, né? Vamos dizer assim, né? Com lotes grandes e tudo mais.
Nas viagens, quando a gente tem um espírito empreendedor, e no meu caso era do mercado imobiliário, toda vez que a gente viaja, a gente visita outros empreendimentos. E a gente já tinha percebido dentro da empresa que Goiânia estava faltando condomínio, não tinha nenhum. E quando visitando ali na Flórida, que já tinha vários condomínios, né? E depois também em São Paulo já tinha o Alphaville, que já tinha iniciado, tinha também um outro empreendimento em Minas, ali, é o Morro do Chapéu, que é muito antigo, e em especial tinha um condomínio lá ali no interior de São Paulo, que é o Terras de São José, que foi, inclusive, aonde que nós inspiramos para fazer o Aldeia do Vale, porque a dimensão dos terrenos era muito parecida, uma pegada ambiental muito forte, então foi ali que deu a inspiração. A inspiração. E quando a gente estava negociando essa área lá com as 3 famílias, a gente já estava mirando fazer alguma coisa parecida com isso. Entendi. Então, na verdade, não só a Goiânia, mas como no Brasil inteiro, não era tão comum ter condomínios fechados, então. Praticamente, você tinha São Paulo, você tinha Minas, e me parece que ficava nesse circuito aí mesmo. Era poucos que tinha, né? Legal. O senhor acabou comentando um pouco aí, uma coisa que eu queria perguntar também era se o senhor participava dessa parte. Qual que é, assim, a participação do senhor? O senhor só fica na parte de viabilidade, de negociação, ou o senhor também entra na parte de criação, assim, de paisagismo, de urbanismo, vamos dizer, no condomínio? Como é que o Paulinho atua ali? Quando você é empreendedor de alguma coisa, seja ele qual for, você tem que mergulhar no todo. Você acaba tendo que ser um pouco arquiteto, um pouco engenheiro, um pouco de tudo, né? Então, nessa parte de arquitetura, eu tenho uma irmã que é arquiteta, a Maria Lucy, que inclusive tem algumas partes do projeto que foi feito por ela, e depois ela também já fez vários condomínios horizontais, mas eu brinco com ela que quando ela estava formando, ela botava a gente para trabalhar lá, para fazer os trabalhos dela, então eu sou um pouquinho arquiteto também. Entendi. Foi uma formação coletiva, né? Coletiva. Mas é assim, a gente tem que envolver no todo, a gente tem que entender, e principalmente nessa parte ambiental, que era a grande pegada que a gente já tinha visto, Terra de São José era assim, e o Aldeia do Vale, ele tem uma beleza natural muito exuberante, e a gente, desde o primeiro momento, a gente queria tirar partido daquilo. Diferente de um loteamento convencional, onde você chega, limpa todo a área, tira todas as árvores, abre as ruas para depois começar a plantar as árvores. O Aldeia foi diferente. O Aldeia, nós preservamos todas as árvores que poderia ser preservado, só tirando aquilo que era para abrir as ruas, né? E preservamos tudo. Além de preservar todas as árvores existentes, as matas existentes, nós ainda plantamos muitas árvores, né? Então, assim, para aquela época, lá em 94, quando nós começamos a pensar o Aldeia, era um negócio diferente. Não era a palavrinha ESG, naquela época ainda não existia. Né? Esse espírito de preservação, ele estava começando. E eu entendo que a gente teve uma iniciativa de vanguarda naquela época mesmo, legal, com a pegada ambiental. Muito à frente. Cara, o senhor você tem ideia, além de preservar todos aquilo que foi possível, tirando somente aquilo que era para abertura das ruas, nós definimos que para tirar cada árvore que tira do terreno, na hora de construir a casa, cada morador precisa plantar 3 no lugar.
Se não tiver lugar dentro do lote dele, a associação, a salva, que é o caso lá, ela indica qual local Onde que ele vai vai ser plantar? plantado. E, além Caramba, disso, cara. nós plantamos juntamente, nós empreendedor e também o condomínio depois, nós plantamos no Aldeia mais ou menos umas 100 mil árvores. Só da Universidade Católica, lá do Trópico Subúmido, que é lá do professor Altair, que eles tinham lá um viveiro, só o Trópico Subúmido preparou 40 mil árvores logo no início do Aldeia, que foi todas plantadas. Caramba, e de onde que o senhor... De novo agora, o senhor sempre visionário. De onde que veio essa pegada ambiental? Qual que é a influência que o senhor teve ali naquela época? Os senhores, né? Vocês lá que participaram dessa ideia, né? Da onde que veio essa influência? Olha, essa teve uma influência muito grande do arquiteto Solimar, que ele que fez o traçado urbanístico, e ele também tinha esse espírito, né? Uhum. Também nós contratamos na época um projeto de paisagismo da arquiteta Suzy, que é paisagista, também veio com essa pegada de preservação, de deixar o máximo de árvores possíveis, né? Tirar o mínimo só o mínimo necessário. Uhum. Então, assim, dentro da minha família também, minha irmã que é arquiteta, meu irmão Antônio Carlos, a outra irmã minha também, a Beth, que é psicóloga, mas já estava na empresa. Então, todo mundo deu partido, além do grupo empreendedor que nós formamos nessa época para comprar o empreendimento. Legal demais, cara. Então, a 8, a 10 mãos. 10 mentes. 10 mentes. Legal. E o senhor, qual foi o impacto, né, dessa decisão de não desmatar tudo e desmatando somente o necessário ali do ponto de vista logístico ali, de obra, de operacional? Teve algum impacto significante ou não? Foi tranquilo assim de... Ele é um pouco mais trabalhoso. Mais trabalhoso, né? Quando você limpa toda a área e quando é lotes pequenos, quase sempre não tem outro jeito, né? Mas como se tratava de lotes maiores, então foi possível. O manejo das obras é um pouco mais complexo, mais complicado, mas é perfeitamente viável. Entendi. O que a gente queria, além de fazer um condomínio, a gente pressupõe que condomínio a gente tem que fechar para poder abrir, né? A gente fecha o perímetro, mas abre. E o grande diferencial do Aldeia do Vale dos outros condomínios é que dentro do Aldeia não se pode fazer muro entre as casas. Então, a ausência de muro entre as casas, permitindo somente o alambrado com a cerca viva, faz uma enorme diferença. Nossa. Mas foi possível a gente usar essa determinação por conta dos lotes serem grandes. Nós fizemos lotes de 1.250 até 10 mil metros quadrados. Nossa. Então, e os recursos são muito generosos. Na frente recua-se 15 metros e nas laterais e fundos 5 metros. Ou seja, uma casa fica no mínimo a 10 metros da outra casa. E quase sempre fica mais, porque os projetos são feitos de forma desencontrados, né? E acaba aumentando ficando. Assim. Então foi nessas condições, permitiu que a gente fizesse com ausência de muro, que é um dos poucos no Brasil. Tem lá o Terra de São José, tem alguns poucos no Brasil que não tem muro entre as casas. Legal. E o efeito disso, a gente enxerga a paisagem hoje. Quando você entra numa aldeia e entra em outro condomínio... menos poluído visualmente falando, né? Então é muito diferente. Com certeza. Eu nunca entrei lá, mas eu imagino assim... que os outros... Tem condomínios belíssimos, inclusive. Sim. Nós já fizemos contribuímos lá, fizemos lá, o empreendedor nesse caso lá foi o meu irmão Antônio Carlos, lá o portal Green Garden, lá onde tem o campo de golfe, é lindo, maravilhoso. Mas existe o muro entre as casas, não tem jeito. O lote é menor, né? Aí não tem outra forma. Tem que isolar, né? Legal. O senhor falou um pouco de família e tal, mas só
retornar alguns passos aí, só pra gente contextualizar aqui essa questão familiar dentro da empresa, como é que é? Que o senhor já comentou de psicólogo, já comentou já da arquiteta, do seu irmão, como que é a família Costa aí dentro da Tropical Imóveis? Agora a segunda geração já chegou. Já chegou, Então a gente já deve fazer mais ou menos uns 15 anos que a gente já vem fazendo a sucessão. Tá tentando fazer essa transição aí. Já estamos fazendo essa sucessão há muito tempo. E agora, a gente, dentro da Tropical, nós temos 2 times de desenvolvimento para acolher todo mundo. Então tem um time lá do Antônio Carlos com os 2 filhos dele, o Felipe e o Fernando. E do meu lado a gente tem o Leandro e a Andréia. A gente tem uma plataforma de desenvolvimento. Mas somos sócios de tudo. Todo mundo todo mundo. Eu participo, eu e meus filhos participamos dos empreendimentos que eles estão realizando. E o contrário também, eles participam. E as 2 outras irmãs minhas, a Beth e a Lucy, que também são sócios da empresa, participam de todos os empreendimentos. Ah, legal. Então, a Tropical abraçou todo mundo aí na família Costa. E de lá para cá a gente vem fazendo a sucessão, para que cada um possa seguir seu caminho também, não só no mercado imobiliário, mas naquilo que desejar, né? E prolongar também a história da Tropical aí, né? Que venha mais 50 anos, mais 100, já pensou aí? A Tropical Imóveis com 150 anos, imagina? Isso é muito legal. É o que a gente deseja. Legal, bom demais. Os netos já estão com que idade aí? Será que vão... Eu já tenho uma neta de 25 anos. E ela tá seguindo... Não é do mercado imobiliário, não, daqui a pouco, quem sabe? A mosquinha do empreendedorismo. Do empreendedorismo pica ela, né? Exatamente. E aí, beleza, então... A gente falou aí sobre essa questão... tem a questão ambiental que eu anotei aqui, né? De onde veio? Eu perguntei pro senhor, né? De onde que veio a pegada ambiental? Já perguntei. Eu acho que tá dentro do nosso espírito lá da Tropical. Todos nós, a gente... Pelo fato, né? Nome, a família é de origem rural, né? Meu pai, meus tios, a gente tem uma ligação com a terra muito grande. Então, acho que isso traz pra gente aquela necessidade de fazer com que o meio ambiente continue servindo o homem, né? E o homem servindo o meio ambiente. E eu acho muito legal essa visão, porque geralmente, né, a construção, quando a gente pensa em construção civil, em engenharia, a gente só... Até tem muita brincadeira nesse sentido, né, de pensar só no concreto, né? Concreto. Eu até fui em São Paulo esses dias e, tipo, lá a paisagem parece que não muda, né? Você vai andando, é só prédio, chega, cansa a vista, né? Então é legal ter essa visão, essa mentalidade de fazer essa interação ser mais sustentável, né? Mais verde ali, é muito legal. Essa pegada ambiental, ela é muito forte e a gente tenta trazer para dentro. Nós fizemos outros empreendimentos também com essa pegada, né? E de um certo momento a gente começou a desenvolver uns projetos aonde que a gente começa o projeto urbanismo através das curvas de nível. Aí com os lotes maiores também, projetos de segunda moradia, começou assim, aonde que o lote, o fundo de um lote não encontra com o outro. A gente tem a curva de nível, que a gente chama de sueio, que é a drenagem pluvial. Então a gente começa a desenhar, o arquiteto começa a desenhar o projeto nas curvas de níveis, que passa a ser a drenagem e o divisor dos lotes. Então, isso traz uma diferença muito grande. Um exemplo disso já implantado é a Ecovila Santa Branca. Isso, o Eric falou um pouco dela. É muito legal. O Águas da Serra, em Hidrolândia. Já fizemos, acho que 5 ou 6, e temos pretensões de agora, estamos aí com a linha Aldeia, né? Que a gente tem o Aldeia do Vale e tem o Aldeia Casa e Natureza. Quando o Casa e Natureza são aqueles empreendimentos que ficam um pouquinho mais distante da malha urbana, né? Sim. E o Aldeia do Vale quando ele está dentro da malha urbana. Estamos desenvolvendo um projeto belíssimo em Brasília,
né? Estamos desenvolvendo também em Pirenópolis. Esses são aldeias que o senhor está falando? São 2 aldeias. Nós vamos desenvolver, estamos desenvolvendo um com lotes maiores, outro com lote convencional dentro de Pirenópolis. Então vai ser... Então o senhor a Tropical vai lançar dois aldeias em Pirenópolis. Um com esses lotes maiores, tipo na pegada aqui do Aldeia do Vale, e outro com lotes um pouco menores. Lotes um pouco menor, convencional, né? Uhum. Mas são 2 áreas belíssimas e estamos aí batalhando para aprovar os projetos. Não é fácil. Contar essa história um pouco também aqui. Isso já faz mais ou menos uns 10 anos que nós estamos aprovando esses projetos. Você ter ideia da dificuldade que é a gente aprovar projetos no Brasil. Mas faz parte. Ossos, né? Do ofício. Ossos do ofício. Legal. Aí... aí teve a ideia, desenvolveu o projeto, muito verde, inovação, primeiro condomínio de Goiânia, já veio nessa pegada de luxo, pegada de natureza. Como que foi o start ali? Quem foi o primeiro cliente lá do Aldeia do Vale? O primeiro cliente tinha que ser eu, né? 6 meses antes de lançar o empreendimento, que nós lançamos em 97, né? 6 meses antes eu comecei a construir minha casa. Eu tinha que ter o ato de fé, de acreditar no empreendimento e também o efeito de demonstração, né? Eu acho que foi bom, assim, realmente trouxe uma credibilidade e fizemos o lançamento. Existia na época uma certa dúvida se um empreendimento que é voltado para o lado norte e leste da cidade, né? Porque existe um mito de que as cidades crescem para o sul, né? E na época, inclusive, eu fui fundo nessa questão, fiz uma pesquisa e por que é que todo mundo falava que a cidade crescia para o sul, né? Mas na minha pesquisa, eu detectei que esse fenômeno acontecia nas cidades do sul do Brasil. E qual que é o motivo? Rio. É que quando, naquela época, onde as indústrias ainda eram muito poluentes, na região sul do Brasil, os ventos predominantes sopram do sul para o norte. Ou seja, os ventos do sul são limpos e renováveis. Então, por isso as cidades do sul do Brasil cresceram para o rumo sul, para onde os ventos eram limpos. Porque naquela época a gente tinha as chaminés cheias de fumaça, que era uma outra história que hoje já não existe mais. E gozado que em Goiânia, a predominância dos ventos, não só de Goiânia, mas do centro-oeste para o norte, a predominância dos ventos é o contrário. 9 meses por ano, os ventos sopram do norte para o sul. Então, os ventos mais renováveis aqui em Goiânia, durante 9 meses, é do norte para o sul. Somente quando vem uma frente fria, e aí vem os ventos frios, que sopra do sul para o norte. E outro agora veio na mente aqui a questão, como é que o senhor estudava, assim, porque o senhor não, como disse, não... de onde que o senhor tirava, assim, para estudar? Como que o senhor guiava os estudos do senhor e esse desenvolvimento pessoal aí, fora da academia, vamos dizer assim, e naquela época também, que o senhor bem sabe, assim, bem inteligente, como é que o senhor... Eu acho que aí tem um pouco do espírito empreendedor e ser um pouco autodidata, né? Porque é claro que tem que estudar, tem que pesquisar, tem que viajar, tem que entender, tem que discutir com cada profissional. Aí a vida do empreendedor é isso mesmo. Nossa, velho, que o senhor era muito bravo. E aí, como é que foi esse início aí do Aldeia do Vale? Como é que foi a aceitação dele no mercado? Teve muita procura? Quem foram os primeiros? Quem foi o primeiro famoso? Como é que foi esse início aí a partir do lançamento ali do Aldeia do Vale? Foi uma venda, eu não diria que não foi um boom de venda, né? Mas foi uma venda cadenciada, porque é um loteamento
grande, né? A gente tem 1000 e poucos lotes, mas foi na sequência. Mas demoramos praticamente 20 anos para vender todas as etapas. E foram 5 etapas, né? A última etapa foi vendida pouco antes da pandemia. Nós fizemos o lançamento e quando veio a pandemia, vendemos tudo. Então hoje não tem mais nada do Aldeia do Vale para vender. Tem alguns gatos pingados lá, mas praticamente vendeu todos os lotes. Nossa, no momento da pandemia, as pessoas perceberam que tinha que unir o útil ao agradável, né? A pandemia deve ter dado um boom danado, né? Não só o Aldeia, mas todos os condomínios aumentou. Todo mundo vendeu tudo, né? E o Aldeia do Vale hoje está 100% vendido. Entendi, legal demais. O senhor tinha comentado lá atrás que não existia, né? Que o Aldeia do Vale foi o primeiro condomínio aqui em Goiânia, né? Antes disso, as pessoas que tinham mais poder aquisitivo ali, elas buscavam morar onde aqui em Goiânia nessa época? Antes do Aldeia, antes dos condomínios? Moravam em bairro normal. Nos bairros abertos. Setor Sul, aqui nesse bairro onde nós estamos. Setor Marista, setor Bueno, principalmente, né? Então, em casa mesmo, normal. Fazia as casonas em bairro mesmo. Exatamente. Então era meio disperso, assim, vamos dizer. Na mesma época, a FGR também começou e eles lançaram, só que em Aparecida, o Jardins Madrid. Viena, desculpa. O Viena, que inclusive foi um projeto da minha irmã, que ela já estava ajudando a pensar nesses projetos nossos, tá envolvido, e ela fez o projeto lá para a FGR na época. Eu imagino que de início ali não teve essa mudança de chave nesse pessoal, né, de poder aquisitivo, classe A, vamos dizer assim, né? Quando é que o senhor percebeu que começou a mudar essa chave de sair para bairro e ir lá para Aldeia e para Viena, por exemplo, que eram, acho que, as únicas opções ali? O senhor sabe contextualizar esse período aí ou não? Olha, quando os primeiros moradores começaram a convidar os amigos para visitar. Então, nesse momento, quando... minha casa, por exemplo, era quase um showroom do Aldeia, né? Todo mundo levava lá na casa do senhor. Os corretores sempre, na hora de mostrar o lote, passavam, mostravam e tal, mas os amigos da gente começou a conviver e das outras pessoas que foram mudando para lá também. Então, acho que a chave foi ligada nesse momento. Entendi. A experiência... assim, da vivência que faz as pessoas realmente perceber a diferença, né? E aí o senhor falou também dessa questão das etapas, né? Que foram 5 etapas, né? Como que foi ali a primeira etapa? Tem a parte comercial também, né? Como é que foi esse lançamento inicial ali? E depois também, quanto tempo que o senhor ficou morando sozinho? Não morou sozinho, né? Mas como o senhor começou a obra primeiro, né? Quanto tempo que demorou esse... Por incrível... Sem vizinho lá, eu sou o senhor lá com a bandeirinha lá. Não, mas por incrível que pareça, eu não fui o primeiro morador. Eu fui o primeiro a construir, a começar a casa, mas eu fui o terceiro morador do Aldeia. Quem foi? Teve dois lá que acelerou pra caramba e acabou mudando primeiro do que eu, né? Então, mas logo em seguida, aí já tinha várias casas em construção, mas quando eu mudei para lá, o muro nem estava todo pronto. Ainda tinha uma parte do muro lá na parte do fundo, porque o muro do Aldeia tem 11 quilômetros. Então, ainda tinha parte que estava aberta, ainda estava em construção. Estava em construção. E aí, quem foram os primeiros aí que foram morar lá? Olha, o primeiro, pelo menos, né? O primeiro foi o Antônio César, que é um médico, né? Amigo da gente. E o outro, ele não mora lá mais, não sei o paradeiro dele, mas chama Carlos. Entendi. Legal demais. Aí eu tinha comentado assim, a questão das etapas, né? Como é que foram essas etapas? A parte comercial ali? A parte comercial, onde que está ali, tem várias empresas, onde tem o CD do Novo Mundo, naquela parte de baixo, né? Da mata. Aquilo lá, nós lançamos
aquela parte lá, logo que nós adquirimos as áreas. Separamos o que era para ser o residencial e essa parte que está ligada à rodovia, ali próximo do Ceasa, da parte de baixo ali, onde tinha uma pegada mais comercial, industrial. Então, a gente fez nossa... Ah, é separado. É do mesmo empreendimento, mas foi lançado, o nome é Centro Empresarial Bernardo Saião, que é o nome original, né? Depois é que nós lançamos o Aldeia do Vale. E lá dentro do Aldeia do Vale tem uma parte comercial voltada para os moradores mesmo ou não? Dentro do Aldeia, nós temos um restaurante, que é muito bacana, que ele é um restaurante convencional e uma pizzaria. Temos também uma parte de um japonês. Temos no campo de futebol, tem um barzinho que é o Espetinho do Souza. E temos também uma hamburgueria. E temos uma área que é utilizada hoje, que é para... toda sexta-feira a gente chama de feirinha, aonde que vai os food trucks, todo mundo, né? Que legal. Mas nós temos, do lado de fora do Aldeia, na parte empresarial, nós temos um projeto que já existe, o Aldeia Mall, que é o início de um shopping, onde que a gente tem um empório, tem um cabeleireiro, tem uma escola de inglês, tem o pet shop, então tem uma academia. Então, e a gente tem uma pretensão de crescer ele. Estamos com um projeto praticamente pronto, nós vamos levar ele para aprovação e vamos construir ali na entrada do Aldeia esse centro empresarial Aldeia, que ele constitui parte de office e parte de lojas que a gente quer, que a gente chama assim, ó, nós queremos que seja assim, um outlet de tudo. Entendi. Mas principalmente também de alimentação, levar restaurantes e duas torres, falo torre, mas prédios baixos, né? Voltado para escritório, para atender principalmente os moradores do Aldeia e também o pessoal ali da região, ligado ao aeroporto, que está ali próximo, né? E lá também. Do próprio Ceasa e da região toda. Então vai ser aberto ali, vamos dizer assim, a parte comercial. Legal. Vai ser ali dentro da entrada na frente do condomínio, como se fosse assim, ou é... Quem entra no Aldeia tem a Avenida Floresta, que é aquela pista dupla que passa do lado da mata. Do lado direito tem o Aldeia Mall. E é ele que vai crescer, né? Entendi. Tirando, o senhor comentou, né, dessas inovações que teve, apesar que era pouca, não tinha muita referência. Eu ia perguntar se teve alguma inovação assim, em relação ao condomínio, mas o próprio condomínio já foi uma inovação, né? Porque tinham poucas de referência, né? Então, partindo ali, no início já teve muito famoso. Porque hoje, assim, como eu falei, eu não conheço muito o Aldeia, né? Mas a gente sabe que mora muito famoso lá e que a gente ouve falar muito do Aldeia, né? Influencer, artista, político, às vezes mora lá também. No início o Aldeia do Vale sempre foi atrativo para esse público? Foi. Desde o início já tinha lá as figuras ilustres que já foram morar lá. Entendi. E o que o senhor acha que quais foram os fatores assim que também porque não tinha muita concorrência, né? Mas assim... Não, mas quem conhece outros lugares, outros condomínios do Brasil, mundo afora, quando ele vê o Aldeia, ele empolga. Ele certifica que realmente é um condomínio diferenciado. Ele é tido como um dos melhores condomínios do Brasil. E se é do Brasil, provavelmente, assim, e do mundo, assim, ó. Se você for verificar no mundo inteiro, condomínios com a qualidade de vida, com a beleza natural, com a preservação ambiental, a ausência de muro. Estados Unidos tem muitos condomínios, quase todos eles, com ausência de muro. Lá, você vê os filmes americanos, os meninos passando de bicicleta de uma casa para outra, né? Então, acho que nos Estados Unidos tem muito disso. Em outros países também. Mas com a beleza natural,
natural que tem o Aldeia, nós temos dentro do Aldeia do Vale 18 lagos com nascentes próprias. Caramba, cara. Nós temos uma hípica. Então, nós temos assim, os animais que estavam lá continuaram, né? Então, você vai no Aldeia, você vê muita ema, você vê, tem veado, você vê capivara, você vê vários macacos. Então, você tem a fauna preservada. Tá preservada, tá ali, tem espaço para o convívio do ser humano com a natureza. E essa bicharada nunca deu trabalho lá, não? De vez em quando dá. De vez em quando dá. Agora, há pouco tempo, apareceu uma onça lá. Mas Nossa. A onça pulou o muro, porque o parque ecológico está ali perto, né? Ela pulou o muro, mas foi detectada e foi retirada de lá. Interessante. E essa parte agora que o senhor falou de onça e pular muro, eu me veio à cabeça a questão da segurança. Como é que é feita ali a segurança? Assim, como que se tem alguma coisa de diferente na segurança lá do... Como é que é feita essa segurança ali do condomínio? Que eu imagino que tem, né? Deve ser bem eficiente e bem necessário. No condomínio, todos eles, a gente, como eu te falei agora mesmo, a gente fecha para poder abrir. Uhum. Então, é para que as pessoas tenham liberdade. Então, tem um controle de acesso. Uhum. A gente tem, inclusive o condomínio, cada dia vai se inovando mais com a parte tecnológica, né? Uhum. Então tem muita parte de segurança digital, de câmeras, de sensores, né? Uhum. Então isso faz com que o condomínio ofereça uma segurança boa para os condôminos, né? Uhum. Evidentemente que nunca é infalível. Sim, sim. Nem em prédio, nem em lugar nenhum. Né? Esses dias para trás, quase que mataram o Trump lá dentro dos Estados Unidos, né? Sim. Então não existe nada 100% seguro. Entendi. Mas se a gente tiver 99% de segurança, já tá bom. Tá bom demais. A gente já dorme tranquilo. Já dorme tranquilo. A gente falou da ocupação lá, né? Foram 5 etapas. Pela quantidade de lotes ali que o senhor falou, foram mais ou menos 200 e poucos lotes a cada etapa dessa? As etapas não tinha, assim, não era exatamente... Exatinho. Era muito em função da infraestrutura também, né? Uhum. Que na parte de água pluvial, ou também da demanda naquele momento que a gente estava percebendo. Então a gente vai definindo, lançando. Né? Legal. E a questão do Brasil, a gente comentou aqui sobre o Brasil, o senhor acha que acha não, né? O Aldeia do Vale, ele é conhecido fora do Brasil? Fora do Brasil não, fora de Goiânia, assim, no Brasil inteiro, a percepção que o senhor tem, assim, é de que todo mundo conhece o Aldeia do Vale ou não? Como é que é? É impressionante, assim, o quanto, principalmente no mercado imobiliário, a gente vai numa convenção do mercado imobiliário, todo mundo dá notícia do Aldeia. É impressionante. Legal. É um orgulho para nós. Entendi. E teve outro... O senhor falou que está lançando agora o Aldeia, né? Aldeia, qual que é o nome que o senhor colocou? Aldeia Casa Verde? Casa e Natureza. Casa e Natureza. É a primeira vez que vocês estão voltando para essa linha... Só agora que vocês estão expandindo essa linha Aldeia do Vale ou já teve outros projetos semelhantes dentro dessa linha? Mas agora a gente, inclusive, pegamos o nosso garoto propaganda, é o Almir Sater. Uhum. Então é bacana e ele é muito ligado à natureza. Ele nunca fez, assim, nunca foi o embaixador de nenhum empreendimento. Uhum. Primeira vez. E ele foi porque ele identificou com a gente esse lado ambiental, sustentável, que faz parte do nosso DNA. Né? Então, fez com que ele topasse trazer a imagem dele para esse produto. Lançamos agora aqui em Teresópolis o Aldeia Santerê e temos uma série de outras aldeias em gestação. E qual que é a pegada desse Santerê? Ele é segunda residência? Como é que é? É para o pessoal ir no final de semana? Ele é segunda e primeira. Porque se a gente pegar, por exemplo, a Ecovila Santa Branca, que é ali em Teresópolis também, que fica a 7 quilômetros do asfalto, ali da cidade,
ela começou como segunda moradia. Mas hoje eu acredito que 50% das pessoas moram lá e 50% é segunda moradia. E Entendi. fica a 27 quilômetros de Goiânia. Então, o Aldeia Santerê vai acontecer a mesma coisa, né? Começa no início, às vezes, é um pouco mais de segunda, mas depois você acaba virando tudo primeiro. Mas o tamanho dos lotes lá, o estilo do condomínio vai ser parecido com a aldeia? Vai. Lotes grandes. Lotes grandes, ausência de muro, Nossa. o recuo generoso, o sueio no fundo do lote, que você não tem nenhum lote que encontra um com o vértice do outro, né? Você sempre tem ali uma floresta que a gente sempre coloca, planta muitas árvores frutíferas, ou também árvores que dê uma sombra bonita, tem muito verde durante todo o ano. Então, isso traz uma ambientação muito Nossa, legal, isso né? deve ser uma qualidade de vida danada, né? É que nem o senhor falou da questão do muro, né? Só de você sair dessa paisagem cinza, né? Pálida, e aí de repente você chega em casa e vê que tudo verde, tudo colorido, um monte de fruta, deve ser Nossa, deve ser muito bom, legal. né? Nós vamos fazer um em Brasília, que a gente tem uma área diferente de tudo. Ela é muito acidentada. Apesar que o Aldeia Também é acidentado. O Aldeia tem uma parte dele que é acidentado também. Aham. Ele chama Aldeia do Vale, não é à toa, porque É um ele vale. é um vale e tem montanha em volta dele. Mas nós temos uma área em Brasília, uma área grande, dá o tamanho de 2 aldeias do Vale. Nossa. E nós queremos casar moradia, E lá. lazer e produção agrícola. Qual produção agrícola? Produção de vinho, produção de azeite, plantando azeitona, oliveira, Aham. e algumas outras coisas, tipo assim, um café, por exemplo, especial. Mas todo o condomínio Integrado. integrado. Então, você vai ter as vilas e vai ter a produção. E como que isso vai se misturar, vamos dizer assim? Vai ter, por exemplo, vai ser 3 proprietários da área rural e o restante vários proprietários? Ou vai ser todo mundo sócio? Como é que... O desenho que nós estamos fazendo é que cada dono de lote, ele tem o individual dele, mas ele vai ter um percentual do todo. Caraca! Então, assim, aquilo que da parte comum, que vai para a agricultura, o que produzir de riqueza nessa produção agrícola é em benefício do próprio condomínio. Então, nós estamos com uma pegada de fazer a busca de um condomínio autônomo, ou seja, produzir a própria energia, produzir a própria água, produzir pelo menos parte do próprio alimento. Né? Caramba! E ele vai cobrir os custos do condomínio. O cara praticamente não vai pagar condomínio, então. A gente espera que não. Que se não zerar, pelo menos fica próximo disso. Esse é o objetivo. Véio, muito legal. Loucura. E esse já está em andamento? Ou como é que tá? Nós dependemos ainda de uma mudança de legislação que atualmente está sendo feito a revisão do plano diretor de Brasília. E a gente espera que até o final do ano, início do ano que vem, a gente já tem uma legislação que permita a gente fazer um empreendimento. Atualmente não tem legislação que permita fazer esse tipo de coisa, de misto, vamos dizer assim? Ainda não. Cara, que loucura! E o senhor vai estar na vanguarda de novo. Então, é um projeto que vai fazer história. Muito, muito bacana. Brasília vai ser a pioneira nesse sentido? De já ter uma legislação que aprove, que permita esse tipo de empreendimento? Eu acredito que sim. Eu já tive notícia que tem um empreendimento no Rio Grande do Sul que já tem também, porque isso a gente faz ele, não precisa de ser zona urbana. Pode ser na zona rural ou na zona urbana. E que a gente obedeça toda uma taxa de ocupação muito baixa. Pra você ter ideia, a gente vai poder fazer em torno de
de fazer uma ocupação de, no máximo, 15% com lotes. E o restante vai ser produção agrícola e área de preservação permanente. Então, somente uns 15% da área total é que vai ser lote. E quem que é o público desse tipo de empreendimento? A gente espera que seja um público, vem de segunda moradia, mas eles, na hora que ele experimenta morar num ambiente desse, num espaço, oferecendo tudo isso que o Aldeia oferece aqui em Goiânia, ele vai para a primeira moradia. Caramba, cara, isso aí é massa, esse negócio aí, esse modelo, muito interessante. Imagina você ter uma produção de alimentos saudável, né? E aí a pessoa vai poder também ter acesso ao que for produzido lá? Tipo assim... Sim. Vou lá na horta lá, vou pegar umas uvas. Não é pegar, é claro tipo assim, que a gente vai criar a produção, vai criar o mercado e todo mundo vai comprar. Vai ser compra. Só que o lucro vai ser revertido para o próprio morador, né? Então, é um ciclo, porque evidentemente que pessoas de fora também vão poder comprar. Né? Que legal, muito legal isso aí. E qual que é a inspiração disso aí, desse modelo? O senhor falou que tem no Rio Grande do Sul, né? Mas tem algum outro de referência que o senhor tá... Olha, da onde que veio essa ideia? Vem daquilo que o senhor falou, né? De visitar, de estar sempre atento e tal. Visitar, entender o mundo, mas nos Estados Unidos tem condomínios dessa forma, que vem da palavra lá que eles usam muito, que é o agri-hood, né? Que é moradia próximo do agrícola, do rural. Entendi. Show de bola. Na Austrália também tem experiências muito bacanas com permacultura, com esse sueio, com a produção. Então, acho que isso vai dar uma inovada aí no mercado. Legal. O senhor falou de energia, né? Que ele vai ser sustentável do ponto de vista energético. Qual vai ser a fonte dessa energia ali? Bom, solar. Solar. Mas a gente tem que ter uma outra energia, porque solar, ela só gera no período quando tem sol. Quando tem sol, então, você tem o período noturno e que você tem que armazenar energia. Provavelmente, as baterias vão evoluir e vai ser possível a gente armazenar em baterias. Isso deve acontecer dentro de algum tempo. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que gerar a energia de uma outra forma. Ou você vai colocar a biomassa, você vai produzir com queimando a madeira, aquilo que está sendo produzido, né? Ou, eventualmente, com o diesel, que não é o recomendável, o ideal, num período de pico quando você não tiver energia, né? Que aí gerador elétrico. Mas, em regra geral, vai ser solar. É biomassa. E biomassa. E biomassa, porque aí, como vai produzir muita massa verde, todo esse conjunto, então a gente pode transformar. E a biomassa, ela também é sustentável ali, né? É sustentável. E também todo o resíduo que é produzido dentro das casas, ele também, aquilo que não for reciclável, ele também vai para a produção de energia. Nossa. Ou seja, lixo zero. Legal demais. 100% sustentável ali, né? E autossustentável, né? O senhor falou de 15% aí desses lotes, né? No caso lá, e você vai dar mais ou menos quantos lotes, assim? Tem uma estimativa? Lá nós vamos fazer as vilas. Nós vamos fazer, às vezes, assim, uma vila com 50 casas, outra com 100 casas. Eventualmente tem uma área muito bonita, mas uma área, assim, às vezes vai dar para fazer 20 casas. Então vai ser as vilas. Vai ser pingado. Porque eu tô perguntando isso para saber então, assim... Vamos fazendo as vilas e tem umas áreas muito altas, porque lá está a altitude lá em torno de 1.100 metros, mais ou menos, e muito acidentado. Então, vamos ter que buscar os platôs e as áreas também. Nós estamos fazendo lá um levantamento agroecológico para a gente saber aonde que as áreas destinadas à agricultura, as vilas e preservação permanente, né?
Show. Eu perguntei porque, tipo assim, eu imagino, né? Lá em Brasília é uma cidade com poder aquisitivo bem alto, né? É, Então, carregado aí do nome do Aldeia e do da Tropical, eu imagino que quando chegar lá e chegar o lançamento, acho que vai ter bastante procura, né? também acho. E assim espero, né? Assim espero. Por isso que eu perguntei a quantidade de lotes, porque não vai dar pra quem quer, eu acho, né? Pelo que o senhor tá falando aí. E aí, voltando pra Aldeia aqui, o senhor falou que vai ter o mall agora, né? Que vocês estão desenvolvendo isso lá. E comentou um pouco sobre os outros aldeias, né? Falou do Aldeia de Teresópolis, que é o... Uhum. Qual que é? O Aldeia Santerê. Santerê. E tem o de Santerê já foi lançado? Já Já, construção lá? já, Como é que tá a ocupação dele lá? não, já iniciamos as obras, Uhum, mas dentro de mais ou menos 24 meses a gente autoriza o pessoal começar a a construir. construir, entendi. E os de Pirenópolis ainda estão Ainda está no processo de de aprovação, aprovação. mas tão logo seja aprovado, com certeza a cidade vai experimentar um modo diferente de viver. Então vai ter muita gente que Nossa, vai escolher Perinópolis para morar por conta dessa do experiência. condomínio. O que acontece na aldeia? A aldeia tem muita gente de outros estados. Que Tem mora várias pessoas que eu conheço no aldeia que escolheu Goiânia e, em especial, o aldeia para morar, por causa do por condomínio. conta do condomínio. Também um pouco por ser Goiânia, uma cidade que oferece tem boas escolas, boa saúde, e as pessoas preferem morar em Goiânia e deslocar para as atividades dele, rural ou industrial. Então, tem muito empresário que escolheu o Aldeia do Vale para ser Foi uma... a âncora de moradia dele. Cara, que loucura, velho. Nossa, interessante isso. Eu nunca tinha visto, né? Já nunca entrei nesse assunto de ter um condomínio como um fator decisivo para a pessoa morar numa cidade, né? Interessante isso aí. Imagina o cara Tipo assim, deslocar de São Paulo com a família inteira, vir morar no Aldeia do Vale por conta da qualidade de vida e, evidentemente, que pela logística da equidistância das outras atividades empresarial dele, fica mais fácil. Mas escolher o condomínio para morar, né? cara, Isso é que muito legal. loucura. Gratificante. O que impacta, assim? Porque, tipo, por exemplo, você falou São Paulo, né? Imagino que São Paulo deva ter, e tem com certeza, condomínios que são, vamos dizer assim, concorrentes ou equivalentes ao aldeia, né? Em relação a esses condomínios também que atendam o mesmo público ali, o que o Aldeia do Vale se destaca em relação a esses outros condomínios? Acho que é a beleza natural, mas São Paulo tem lá a Fazenda Boa Vista, Fazenda da Uhum, Grama, tem algumas de empreendimentos mais recentes, né? uhum, Essa aí da JHSF, que é também com muito muito, ambientalmente muito legal também, uhum. muito bem elaborado. Em especial lá no interior de São Paulo, em Itu, tem o Terra de São José, Que e foi a... hoje tem outros aí Nossa, esse é... espalhados pelo Brasil. Lá em Belo Horizonte tem o Morro do Chapéu, que é muito bacana, uma região muito acidentada também, com casas belíssimas. Então Legal. tem já um bocado de exemplos aí. E o senhor não saiu de lá. Foi pro aldeia primeiro a fincar lá a estaquinha da topografia do plano altimétrico e não saiu mais. Estamos lá até hoje e a pretensão é ficar lá enquanto estiver no planeta Terra. Vai sair de lá pra quê, né? Acho que Tá? não vai ter outro lugar melhor que em Goiânia, não, pra morar, porque eu acho que no Aldeia do Vale, né? Por tudo que o senhor tá falando aí. O aldeia é diferenciado mesmo. Top demais. Deixa eu ver aqui se o pessoal deixou alguma pergunta aqui pra gente no YouTube. Ver se o Kleber. Vamos ver aqui. Tem alguma pergunta aí, ô Rony? Algum comentário? Tem bastante comentário? Bom demais. Deixa eu ver aqui. Quem que foi que... Ó, o Leandro da Hair tá aqui. O Leandro Oliveira, boa noite a todos. O Leandro da Hair
Parabéns pela família empreendedora. Obrigado, parceiros, pela participação. O Leandro Oliveira é o nosso parceiro no aldeia lá de Pirenópolis. É, legal demais. O de Pirenópolis, o senhor fala que vai ter 2, né? Qual que é a pegada dos 2 ali? Por que 2 em Pirenópolis? São 2 aldeias, né? Que você está falando. São diferentes. Um com lotes maiores, né? Onde tem os sueios, do jeito que eu falei, ausência de muro. E o outro é um empreendimento que está dentro do centro, ali junto do centro histórico. Assim, ele é praticamente a ligação ali do centro histórico, da igreja. Então, nós vamos trazer um presente para Pirenópolis, principalmente por conta do tamanho da área ambiental que está sendo preservada nesse empreendimento. Legal. Pra você ter ideia, o proprietário da área, a dona Mariinha, doou uma área praticamente do mesmo tamanho do terreno para ficar de preservação, para fazer um parque para Pirenópolis. Nossa, então, que legal. Um presente belíssimo para a cidade. E vai ser aberto o parque, no caso? O parque é aberto. O parque é aberto. É um parque para a cidade. Nossa, que e legal. O condomínio também com muita preservação, uma taxa de ocupação relativamente baixa e com um padrão fantástico. Né? Padrão Tropical Imóveis, Tropical Urbanismo. Tropical Urbanismo e mais os outros parceiros. E os... Tem lá o Leandro, que acabou de falar aí. Leandro Oliveira. Oliveira. Vitor Hugo Itabaiana. O Vitor Hugo é nosso parceiro lá no Aldeia de Brasília. Que é esse outro que você falou. Esse vai ser a aldeia também, que o senhor falou que vai ser misto? Esse vai ser a Aldeia do Vale. Vai ser a Aldeia do Vale. Vai ser a Aldeia do Vale, Brasília. Nossa, legal demais. O Vitor Hugo, ele comentou aqui, feliz em poder trabalhar junto com o Paulinho. Todo dia é uma aula para a vida. Vamos falar do Aldeia do Vale Brasília e do Aldeia do Vale Piri. Sempre em frente. Abraço, meu amigo. Chateau, Itabaiana e Costa. O Rodrigo Siqueira, eu tenho 2 mestres, gurus na vida. Paulinho, sem dúvidas, é um deles. Cara fantástico. O Diego Curado, muita experiência e conhecimento. O Google do mercado imobiliário. Obrigado aí pelos elogios. Lucinéia Souto, ícone. Lucas Pado Lucas de Pádua Mendes. Paulinho é o embaixador do mercado imobiliário Goiânia. Alegria em poder trabalhar com esse grande homem. Leandro Oliveira, legado. A história do mercado imobiliário no Brasil. Aldeia do Vale, referência a todos nós. A Sandra Mara Itabaiana. Paulinho é um grande visionário do mercado imobiliário. Concordo plenamente pelo pouco que eu conversei. Chega a ser assim. A Sandra é parceira também lá do Aldeia Brasília. Show, legal demais. Obrigado aí pelos elogios. Leandro Oliveira, a experiência da vivência. Luiz Dezen, forte abraço, Paulinho. Cleiton Cândido, parabéns, pessoas visionárias, muita inspiração. Paulinho, convido a crescer as novas áreas utilizando construção modular. Érico Braga, o Érico esteve aqui com a gente. Uma verdadeira aula do mercado imobiliário. Obrigado por compartilhar essa história e legado, Paulinho. Leandro pergunta a ele quanto vale o metro quadrado. Do quê? Vamos lá, deve ser do Aldeia do Vale. Do Aldeia do Vale. Quanto que é o metro? Bom, aí a gente não vai conseguir trazer para o preço de hoje, né? Mas quanto que você saberia me dizer qual que seria o preço de hoje no lançamento dele lá atrás, em 97, e quanto que ele tá valendo hoje? Eu fiz essa conta há um tempo atrás. Vai ser exato. Mais ou menos. Mas nós começamos a vender o Aldeia do Vale. Em dólar? Não, já era. Já era real. Já era real. 97, né? Já tinha passado um é. tempo já. Mas foi R$27 o metro quadrado. R$27? É claro que se você pega a inflação... A preço de hoje. A preço de hoje, pelos cálculos que nós fizemos, é mais ou menos uns R$250, R$300. R$300 o metro quadrado. E no 250. R$300. Que hoje seria o preço ali do senador Caneda, ali, né? Só que hoje o metro quadrado no Aldeia, ele depende do tamanho do lote e da localização, mas ele varia de 700
a R$ 2.000 o metro quadrado. Quanto menor o lote, maior o valor. Mas também depende da localização. Mas tem metro quadrado no Aldeia que hoje que é R$ 2.000 o metro quadrado. Nossa, que loucura, hein? E foi lançado, entre aspas, a 300 mais ou menos, né? Foi R$ 27 o metro quadrado, os primeiros lotes da etapa 1 que nós vendemos. Não, mas R$ 27 naquela época, o salário mínimo era o quê? Uns R$ 150? Eu não tenho... É mais ou menos equivalente a R$ 250 de hoje. Mas se você pega 250 e coloca, de qualquer forma, ele teve uma valorização real, tirando a inflação, de mais ou menos 600%, 700%. Nossa, que loucura. Massa demais. Sustentabilidade o Leandro Oliveira, né? Sustentabilidade na charmosa e linda Pirinópolis. O João Neto, um exemplo notório de empreendedorismo sustentável. Parabéns a toda a equipe Tropical. Vamos avançar com a aldeia em Brasília. João Neto, é parceiro também? Não. Não? Legal, o pessoal comentou muito aqui sobre ser visionário e eu, né, logicamente notei isso, chega a ser surpreendente, assim, tipo, caraca, velho, como é que pode, né, realmente brilhante, vamos dizer assim. Isso é a somatória, muito legal. É a somatória de muita gente, muita gente, né, com certeza. Equipe aí, a família também, né, parceiros que ombra lá com a gente para esse desenvolvimento. Show de bola. Então é isso, Paulinho. Foi, né, repito aqui de novo, uma satisfação enorme te receber aqui. Como eu disse, esse foi um dos objetivos, uma das motivações, né, para eu começar o podcast e graças a Deus está dando tudo certo. Tem essa satisfação e essa oportunidade de conhecer a sua história um pouco, né, conhecer a história também do Aldeia do Vale, que é um dos ícones que eu achava que era só de Goiânia, mas pelo que o senhor falou aí, do Brasil inteiro, né, uma referência aí na arquitetura, né, no mercado imobiliário para o Brasil inteiro. Então, te agradeço aí por ter vindo aqui, por ter compartilhado aí tanto conhecimento, tanta experiência com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder falar um pouco do Aldeia. É sempre uma satisfação muito grande. É porque é um empreendimento realmente que dá orgulho para nós. Eu imagino mesmo, porque, pelo que o senhor falou, é uma história linda e de sucesso, né, vamos dizer. E é isso então, pessoal, agradeço também a participação de todos vocês. Esse foi mais um episódio do Construtalk Podcast. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, Construtalk, @construtalk.podcast. Muito obrigado pela participação, pela audiência e pelo tempo de vocês. Eu sou o Regis Marques e daqui a 2 semanas, daqui a 15 dias, no dia... Daqui a 14 dias. 14 dias, no dia 24 de setembro, né? A gente recebe aqui o Leandro Daher, que é o Daher. Daher. Que é o futuro da Tropical Imóveis aí, né? Um deles, que vai contar a história também de outro ícone da cidade, né? Do Brasil, que é o maior prédio comercial do Brasil, o Complexo Orion aqui em Goiânia. Beleza? Então, anota aí na agenda, no dia 24 de setembro, às 20 horas, o Construtalk Podcast. Eu encontro e conto com vocês lá. Beleza? Valeu, boa noite.